A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde, senhores. Agradecer a Lorena, a Renata, a Thaís, toda a organização do Job Congress. Prazer estar aqui. E a todos os presentes, alguns amigos, parceiros. Aqui não posso enumerar todos, que eu cometeria a injustiça de esquecer algum. Eu sou Antônio Carvalho, sou professor de Economia e Finanças e tive esse desafio de falar aqui em 30 minutos de cenários econômicos. Os cenários econômicos eles têm, sem dúvida nenhuma, um impacto direto nos negócios, porque ele envolve aquilo que nós aprendemos como o macroambiente. E o macroambiente ele nos afeta diretamente. E, lamentavelmente, é um ambiente que nós temos pouca ou nenhuma influência, ou capacidade de interferir diretamente. Por isso que nós lançamos sempre mão de uma coisa que é muito importante, que é o planejamento, que é a busca por antever movimentos do ambiente para que nós possamos nos preparar. O cenário econômico ele influencia nos negócios, no crescimento econômico, com inflação, com taxa de juros, com câmbio, com o desempenho das políticas governamentais. Doutor, também sou um entusiasta da governança, e eu acho que quem não, porque é um tema de grande importância para nós. E afeta a demanda, custo de produção, acesso a crédito, investimento, lucratividade das empresas, ou seja, afeta tudo nas organizações, sejam elas públicas, privadas ou as organizações sociais, como as Obras Sociais de Irmanduas, que está aqui participando desse evento e que hoje tem aqui uma representação nas pessoas do Vinícius Lomanto, gestor administrativo e financeiro, e o Aldo Guedes, nosso controller. Digo nosso porque eu também trabalho na obra. Mas, quando falamos de governança e quando falamos de cenário econômico, me ocorreu essa matriz, que todo mundo conhece, é bastante conhecida, né? A famosa matriz SWOT, onde nós analisamos forças e fraquezas, os strengths and weaknesses, opportunities and threats, né? As oportunidades e ameaças. O problema no Brasil é que nós damos ênfase excessiva às nossas fraquezas, aos nossos problemas e às ameaças. Tudo nos afeta. Tudo nós transformamos em política, em lamentação. Nós chamamos isso de forma não muito carinhosa de síndrome de vira-lata. Ou síndrome de caramelo, né? Que o caramelo está na moda. Precisamos mudar isso. Fazendo um outro paralelo, isso é um teorema bastante conhecido, estabelecido por um matemático italiano chamado Vilfredo Pareto. E é analisado para um monte de coisa. No ambiente empresarial, eu como professor de finanças, professor da área de negócios, professor de economia, eu costumo dizer que nós, como organizações públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, controlamos 20% do ambiente que nós estamos envoltos. O da porta para dentro. Da porta para fora, a Deus pertence. Nos cabe nos movimentar, planejar, estudar e tentar antever esses movimentos e nos adequar quando eles acontecem para que possamos dar uma resposta com os nossos 20% que nos competem, de forma que isso nos seja favorável. Então, o foco tem que ser nos 20%. E a governança, eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com essa imagem, ela me foi presenteada pelo professor Milton Sampaio, que é um dos culpados por eu estar aqui hoje. Viu, Milton? Você é um dos culpados por eu estar aqui hoje. A gestão que nós conhecemos, tanto aqueles que estudaram as áreas de negócios, aquele mantra, planejar, organizar, dirigir, controlar, que depois foi aperfeiçoada para a matriz PDCA, de planejamento, execução, verificação, ou monitoramento e controle, ela encontra uma aliança perfeita com
a governança, que traz o foco na avaliação, no direcionamento e no monitoramento das ações, com um olhar de transparência, de entrega para a sociedade. Então, enquanto a governança fornece estratégia por esse locus cuidadoso de entrega correta, justa, transparente, a gestão entrega accountability, ou seja, entrega informação, planejamento, ajuste de funcionamento das organizações. Mas o que é a Bahia? Aquele vídeo maravilhoso que nós vimos aí, não tem como ser baiano e não ficar emocionado, né? Como diz a gíria de brincadeira, Deus me livre de não ser baiano. A Bahia está entre os principais produtores de grãos na agropecuária, tem uma expressiva produção de frutas, tem destaque na pecuária, com ênfase principalmente na produção de carne bovina, é o primeiro em caprino, segundo em ovino. É um estado poderoso na agricultura. Na indústria, tem setores de destaque, como o petroquímico, a produção e montagem de automóveis. Houve uma grande lamentação com a saída da Ford. Temos a BYD de volta, ocupando o mesmo espaço, trazendo nova tecnologia, tecnologia de ponta. É também destaque em papel e celulose. Então, é um estado com destaque em economia. O setor de serviço é o maior responsável pelo PIB. Somos um estado com uma grande vocação para os serviços, uma vocação para o servir, com destaque no turismo, um rico patrimônio histórico, cultural, belas paisagens, turismo espetacular, inclusive o turismo religioso, que está em franco crescimento. Desde Bom Jesus da Lapa, agora o Caminho da Fé, que se inicia no Largo de Roma, até a Igreja do Bonfim. Mineração, barita, betonita, cromo, diamante, ouro, é o único produtor de vanádio, um estado com uma produção mineral bastante pomposa, um estado rico. É um estado que tem uma logística privilegiada pela sua localização, estado litorâneo, um grande litoral, navegável, uma posição de acesso importante a portos, aeroportos, ferrovias, favorável ao escoamento da sua produção em todas as direções e grande gerador de energia, com destaque para as energias renováveis. Quem viaja ao interior da Bahia, quem sobe às regiões de Planalto, fica encantado com a presença das torres de energia eólica e a capacidade de geração de energia que a Bahia sempre apresentou. Mas a Bahia tem grandes entraves. Tem fragilidade no mercado de trabalho, com uma alta taxa de desemprego, especificamente entre os jovens. Isso é muito ruim. Apresenta níveis de desigualdade muito elevados, com um percentual muito elevado de uma população vulnerável, com acesso muito limitado a bens e serviços essenciais. Dependência de setores específicos, ou seja, tem uma baixa diversificação, apesar das riquezas que apresenta, mas tem uma grande dependência do agro e da indústria. Então, tem uma vulnerabilidade, viu, professor Marcelo, que afeta a flutuação, né, das cadeias produtivas e dos preços. Uma queda significativa nas exportações de petróleo, petroquímico e minerais nos últimos tempos. Uma concentração de renda nesses setores principais. Uma infraestrutura que, apesar dos investimentos que tem realizado nos últimos anos, enfrenta desafios logísticos e baixo investimento em educação e tecnologia. Embora, por fim, índices de violências que assustam. Eu, que sou interiorano, que nós dormíamos na roça de porta aberta, a gente já não consegue fazer mais isso. É assustador até estar nas cidades pequenas. Então, isso é assustador. Embora nós tenhamos um dos ecossistemas mais pujantes do Brasil, a Bahia, os estados de Bahia e Pernambuco se destacam com seus ecossistemas de empreendedorismo e inovação, aqui tocado pela SECT, o Parque Tecnológico, o SEBRAE, a CECIS e algumas empresas que integram esse ecossistema, ainda estamos muito aquém em termos de desenvolvimento. O Nordeste tem
características muito parecidas com a Bahia. Importante produtor de frutas, indústria siderúrgica, automobilística, turismo potencial, com um litoral maravilhoso, energias renováveis, com grande capacidade de produção, mineração, mas fatores impulsionadores, como um crescimento econômico um pouco acima da média, investimento em infraestrutura, políticas públicas interessantes, dentre elas se destacam aí o Fundo do Clima e o Programa de Proteção Cambial para investidores estrangeiros. Isso resulta numa captação, na atração de investimento estrangeiro, que é muito interessante. Recursos hídricos fartos, mas o Nordeste apresenta alguns problemas. Desigualdades sociais e econômicas, infelizmente, histórico de concentração de renda, secas e impactos ambientais, baixa diversificação econômica, desafios na infraestrutura, baixa escolaridade, o que afeta a capacidade produtiva, êxodo rural e falta de articulação entre os poderes. Gostaria de chamar a atenção dos senhores que, dentre esses principais entraves, somente a seca e os impactos ambientais nós podemos atribuir ao macroambiente. Todos os demais são passivos de melhorias a partir de gestão e governança. E até mesmo o enfrentamento, e aí eu gostaria de retificar esse termo, um prefeito lá de Monte Santo, trabalhei lá no início da década passada, e ele disse: professor, não existe política de enfrentamento à seca. Existe política de convivência com a seca. Não existe política de enfrentamento ao gelo, ao frio na Groenlândia, no hemisfério norte. Aquela é a característica do ambiente. A seca é uma característica do nosso ecossistema. E o Brasil? O Brasil é um país com dimensões continentais, rico por natureza, recursos naturais abundantes, agricultura, pecuária, mineração, petróleo e gás, setor industrial, setor com forte atuação, com forte representação. Energias renováveis é algo que hoje está muito na pauta, né? O mundo está discutindo. O ESG, ele traz, para além daquilo que nós já discutíamos, as questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, ele traz o G com muita força, a governança com muita força. Um dia alguém me perguntou qual é a diferença do ESG para o Triple Bottom Line, ou tudo que nós já discutimos em termos de sustentabilidade, de políticas socioambientais. O G. É a imposição da governança como condição de desenvolvimento, de transparência, de cuidado e de relação com os stakeholders que modifica a proposição. É a origem do ESG no mercado financeiro, que impõe regras que, se não possam ser vistas como leis, mas são vistas como imposições que são muito severas, como acesso a crédito, como a contratação de seguros e uma série de outras implicações que você fica de fora se você não cumpre. Setor de serviços, turismo, outros serviços, como hoje muito destaque, né, nas atividades financeiras, comércio e TI. Atividade financeira é uma coisa que cresce aqui na Bahia e cresce no Nordeste. Recentemente, nós temos a entrada de uma nova corretora, mais especificamente iniciando suas operações, agora em 2025. A Frades Investimentos, que está aqui representada pelo Itam Maciel. Empresa que vem com uma proposta de não ser uma corretora de varejo simples, mas de um trabalho personalizado para clientes e que eles consideram todos como especiais. Olha o que o Brasil exporta. Isso são os números que o Brasil fechou em 24, 44,8 bilhões em petróleo, 42 em soja, seguido de minério, açúcar, café, carne bovina, pastas químicas, milho e óleo combustível. São fontes da Comex em 2024. Olha quem são os principais compradores do Brasil.
A China, com 61,8 bilhões, um gigantesco comprador. Os Estados Unidos, com 22,7, quase um terço. É o segundo, é representativo, é importante, mas é o único. Eu sei que nós temos que ter cuidado, e o Milton Sampaio me disse, quando nós fazíamos uma disciplina chamada Gestão de Operações, que é um risco muito grande você ter um alto grau de dependência de um único fornecedor ou de um único cliente. Depois o Michael Porter trouxe isso com muita força. Claro que a ordem não foi exatamente essa. O Porter disse, que na sua matriz das 5 forças, que a dependência de um único fornecedor ou de poucos fornecedores é uma coisa muito perigosa. Essa é a posição do Brasil, o PIB projetado. O Brasil, 10ª posição. 1,9 trilhões contra 30,34 trilhões dos Estados Unidos da América. Não precisam responder, só reflitam. Do Canadá até os Estados Unidos, qual país reúne as características naturais, geológicas, econômicas, todos os potenciais que eu elenquei aqui do Brasil? Qual se aproxima? Muito poucos. Pode ter uma vantagem em um ou outro componente, mas em todos, dificilmente. E por que nós estamos numa posição tão distante dos primeiros colocados? Seria gestão? Governança? Talvez não seja isso que nos falte. Quais são os desafios econômicos do Brasil? Infraestrutura. O Brasil fez uma coisa que parecia inteligente no século passado, mas depois se revelou uma tragédia: o abandono da ferrovia. A descoberta do petróleo, a estatização do petróleo e o monopólio do petróleo numa empresa estatal, no momento em que o petróleo era e continua sendo a commodity mais valiosa do mundo, parecia muito interessante investir em rodovia, que consome o petróleo desde a construção até a movimentação. Mas o completo abandono das ferrovias foi uma estupidez. A falta de estrutura em modais pluviais, por exemplo, nós temos rios, regiões com alto potencial, e esse investimento não aconteceu. Baixa produtividade do trabalho, decorrente do déficit educacional. Nós estamos vendo aí as instituições de ensino sangrando, associações se movimentando, buscando um reequilíbrio e tentando olhar onde foi que nós erramos, que nós quase que decompomos o ensino superior no Brasil. Há 10 anos eu tinha inúmeras turmas de graduação. Hoje eu não tenho nenhuma. Hoje, manter uma instituição de ensino superior é uma coisa dificílima, porque, embora nós estejamos fazendo um grande esforço para entregar algo de qualidade, o mercado ruiu, literalmente. Incertezas políticas e econômicas. Esse talvez seja o maior problema do Brasil. O Brasil é um país muito incerto. Uma insegurança jurídica que é assustadora. E detalhe, antes nós assustávamos o estrangeiro que queria vir para o Brasil investir. Agora nós estamos assustando os brasileiros. Está dando medo empreender no Brasil. Está difícil esse país, infelizmente. Infelizmente. Um dia é permitido fornecer sacola, no outro dia não é, no outro dia é, mas a sacola tem que ser de outra. Estou usando um exemplo bem esdrúxulo, mas assim, tem ideia de qual é o impacto disso? Na indústria que fabricava aquela sacola e não essa? E nos empreendimentos que tiveram que mudar isso do dia para a noite? E não é algo planejado, anunciado, não. É uma norma, uma lei que baixa rapidamente. Carga tributária elevada e complexa. Jesus Cristo. Eu falava com um garoto da Band ali, ele falando sobre a taxação. Isso é terrível, né? Mas de qual nós estamos falando mesmo?
Porque a bola da vez é o que o Trump vai taxar sobre o Brasil. Você já analisou quanto é que nós pagamos de imposto sobre o que nós compramos de lá para cá? Alguns produtos chegam a quase 100%, uns ultrapassam 100%. Então, o Brasil tem uma carga tributária absurda. E aquilo que o professor Marcelo explica de forma magistral no seu livro, de Fundamentos da Economia, essa turma não conhece a lei de Laffer. Existe uma teoria econômica, foi resultado de uma tese de doutorado na década de 70 nos Estados Unidos, em que o autor propõe, com muita clareza, que você aumenta a carga tributária, você aumenta a arrecadação, até um determinado ponto. Depois, essa carga tributária ela fica tão pesada que ela desestimula a atividade econômica. E essa carga e essa arrecadação volta a cair. O Brasil está tentando arrecadar só pela tributação e não pela atividade econômica. É melhor estimular a atividade econômica. O Brasil tem umas coisas muito esdrúxulas, me permitam. O Simples Nacional é uma coisa bem bacana, mas não é tão simples quanto parece. Por que que a alíquota do Simples Nacional ela é progressiva? Já que se você fatura mais, você naturalmente já pagará mais imposto. É uma punição por crescer? Parece ser, infelizmente. Desequilíbrio e disputa entre os poderes. O Brasil aprendeu a judicializar tudo. Tudo que eu não consigo pelos meus caminhos, eu vou bater na porta do judiciário. E aí virou uma coisa terrível. O judiciário passou a ser legislativo e executivo. E isso está se tornando uma coisa perigosa. Parece menos perigosa enquanto é conveniente para mim ou para você. Mas o problema é que está começando a afetar todo mundo. E está todo mundo começando a achar inconveniente. E isso é uma coisa muito perigosa. Se é assustador para nós brasileiros, imagine para o estrangeiro. Como vem para cá? Qual é a regra? Uma carga tributária elevada e complexa tem uma reforma tributária em curso. Tem um ponto da reforma tributária que é unanimidade. Todos nós concordamos. A simplificação. O sistema tributário brasileiro é um verdadeiro hospício. Professor Alessandro, se você encontrar alguém que diz eu sou especialista em ICMS, sei tudo de ICMS, saia de perto e chame o SAMU. Essa criatura é louca, porque pense num negócio maluco. Ok, a simplificação ela é ultra necessária. Mas nós não esperávamos que, junto com a reforma, além da simplificação, nós tivéssemos uma redução da carga tributária. E isso não parece que vai ocorrer, pelo menos naquilo que está anunciado. Setores, especificamente os setores de serviços, tudo indica que serão fortemente penalizados com alíquotas muito mais elevadas do que as atuais. Existe uma discordância entre Estado e o mercado. O PIB, o Ministério da Fazenda, tem uma perspectiva de crescimento de 2,5%, mas o Boletim Focus aponta só 1,98%. Ninguém sabe quem está certo. Por motivos óbvios, eu opto pelo Boletim Focus. Tem acertado mais do que o governo. A inflação projetada é de 4,9%. O Boletim Focus traz uma projeção de 5,09%. A distância não é tão grande, mas isso pesa no nosso bolso. A Selic bateu aí a última e deve permanecer, segundo perspectiva do mercado financeiro, até setembro em 15%. 15% é uma taxa de juros muito alta. 15%, Edneia, você que é empresária, você abrir uma empresa, ela tem que te dar um retorno muito superior a 15%. Ela tem que te dar um lucro líquido, professora Cecília, muito superior a 15%. Porque se o lucro for menor que 15%, você põe numa aplicação financeira bancária e vai à praia. Entenderam o desafio que é uma taxa de juros alta? Além disso, ela encarece tudo. Os juros mais altos. É os juros da motocicleta, da geladeira, da máquina de lavar.
os juros da casa própria, os juros de tudo que nós financiamos. Esse é o estoque da dívida pública em trilhões no seu comportamento desde 2010. Olha as projeções que o Tesouro Nacional está apontando para nós. Esse é o número de junho de 2025. Em contrapartida, esse é o resultado das estatais brasileiras. Essas empresas que os teóricos econômicos, né, os teóricos lá da economia, o Keynes defendia, não era, Marcelo? A criação das empresas públicas. Mas elas precisam ser lucrativas, porque elas contribuem para a formação de lastro econômico, para a formação de reservas e para a contribuição para a manutenção das políticas. Quando elas dão prejuízo, elas exercem o efeito contrário. Qual é o cenário global? Estou concluindo. É um cenário de globalização e tecnologia. É um cenário em que o mundo é plano, interconectado. E essa interconexão gera interdependência. Então, tudo que acontece no extremo da Ásia vai nos afetar. É um cenário também de tensões e conflitos armados, como quase nunca tínhamos visto nas últimas décadas. A última Guerra do Golfo, estávamos relativamente tranquilos. Esse é um cenário bastante perigoso. Guerras tarifárias, inicialmente com a China, e nós estávamos aqui achando engraçado, até que chegou para nós. E agora nós não estamos sabendo direito o que fazer. Esse é o cenário global, um cenário que aponta turbulência, um cenário de incertezas. Mas o que fazer nesse cenário? Estabelecer um plano de contingência e austeridade, viu, professor Vinícius? É necessário, é fazer o dever de casa. É utilizar a criatividade e tecnologia para inovar. E a tecnologia está ao nosso favor. É criar novas redes, novas cadeias, expandir as parcerias, expandir as cadeias globais. Brasil, o que é que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa olhar a economia como uma ciência séria. A ciência da vida em sociedade, que fundamenta as políticas econômicas e sociais, que fundamenta a promoção do desenvolvimento e da igualdade. Não é para ser vista como a ciência do capitalismo, grifo meu no ismo, da coisa doentia, da acumulação, do enriquecimento, do empobrecimento do outro. Não é assim, mas ela deve ser vista como a ciência do emprego, do prato de comida, da renda, de tudo que nós movimentamos, tudo que nós produzimos. O que é que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa descer do palanque. Sair da eterna campanha política e partir para uma mudança de locus, das fraquezas e ameaças para as potencialidades e oportunidades, que elas são muitas, e dá para fazer. Aplicar a governança no nível máximo. Precisamos acreditar no país. Muito obrigado.